Prontinho. Boa tarde, pessoal. Boa tarde aí aos professores, meus colegas que estão comigo, gentilmente aqui comigo nessa empreitada aí, o professor Flaviano, o professor Ismar. O professor Flaviano vai estar comigo aqui, né, na discussão aí das UAs. O professor Ismar vai estar fazendo essa mediação, tanto no chat, quando ele quiser também entrar aí com alguns comentários, tá certo? Isso aqui, né? E boa tarde para vocês também. A gente sabe que é um horário complicado para vários de vocês, questão de trabalho, é um horário comercial e tudo mais. É por isso que a gente está gravando, tá? Para vocês poderem ver quantas vezes vocês quiserem, os seus colegas que não podem estar aqui também poderem assistir, tá certo? Acho que é Laís, Elisama, deixa eu ver aqui, Elaine, Ana Carolina, Leandra, Guilherme. Opa, chegou aí um, um aluno aí. Antes estávamos só em meninas, chegou aí um menino. Pronto. Aí, assim, pessoal, já estamos gravando aqui, tá? E como que vai ser o esquema aqui da nossa aula de revisão? Como são muitas unidades, né? Nós estamos falando aí de 8 unidades para a nossa prova um, que é o padrão aí do nosso curso, né? Todas as provas caem aí todas as provas não caem da unidade um até a 8. Então, o que que nós vamos estar fazendo? A gente vai estar passando, né? Não vai dar tempo de detalhar, de aprofundar em cada assunto, mas vamos estar dando um direcionamento de estudos para vocês, tá? Vamos estar passando por alguns conceitos principais, direcionando ali nas unidades e tudo mais, e é fundamental que vocês leiam aí o material, cada unidade de aprendizagem, se aprofundem, anotem, e também vocês deem uma olhada também no material complementar, que ajuda bastante, tá certo? E caso haja alguma dúvida, como é uma aula aqui, está gravado para ajudar vocês e tudo mais, caso haja alguma dúvida, ficou ali, você assistiu de novo, você gostaria de um esclarecimento maior, a gente tem aquele fórum de dúvidas que vocês podem acionar a gente, né? Eu sou tanto a responsável pela disciplina, como também sou mediadora online, né? Então, estou com algumas turmas, alguns de vocês aqui, então podem mandar para a gente dúvidas ali no fórum de dúvidas a respeito dessa matéria e tudo mais do que vocês estão ouvindo aqui, também a respeito do que vocês leram, e a gente ajuda vocês. Tá certo? Então, professor, eu vou estar aqui compartilhando nosso. Deixa eu só fechar aqui. Eu tô fechando meu zap, porque senão fica aquele barulhinho, né? Deixa eu ver aqui. Aqui está. Prontinho. Vocês estão vendo? Vou colocar aqui no modo apresentação. Tudo certo, gente? Me deem aí um ok. Vocês estão vendo a minha Tudo, apresentação? tudo certo. Sim, tá ok. Maravilha. Obrigada, obrigada. Então, assim, a gente vai se dividir aqui, tanto o professor Flaviano como eu, a gente se dividiu como um jogral bem bonitinho e bem organizado, né? Cada um vai falar uma unidade. Assim, a gente organizou inicialmente dessa forma, mas como eu disse, né? Tanto ele como o professor Ismael se sentem à vontade ali para a gente estar fazendo um bate-papo, tá fazendo alguma complementação, tá certo? Então vamos lá, gente. Na unidade um a gente começa aí na. Opa, peraí, deu alguma. Ai, que eu tava lá no último slide, só um detalhe, né? Que susto que eu tomei agora. Que deu tela preta, eu achei que tinha. Gente, cadê os slides? Mas vamos lá. Unidade um tava lá no último slide, né? A unidade de aprendizagem um ou o A1, né? A gente fala, dá um panorama geral a respeito das teorias de sistemas, já que estamos em organização, sistemas e métodos, né? Um contexto e um objetivo. Então, abre a disciplina para algumas questões principais, alguns conceitos principais, e que vocês vão utilizar muito ali, tanto durante o curso de vocês, como ao longo da carreira de vocês, afinal de contas, vocês vão se tornar aí gestores e gestoras empresariais, tá certo? Então,
a teoria de sistemas, os sistemas em si, né, eles surgiram como uma resposta à complexidade crescente das organizações. Então, se nós tínhamos, com a própria evolução das organizações, que vocês devem ter visto lá no semestre passado em teoria da administração, então ocorreu bastante aí essa caminhada, né, como as empresas foram ficando cada vez mais, as organizações, na verdade, né, porque quando a gente fala em organização, não é apenas empresa, indústria, mas também escola, hospitais e tudo mais, foram crescendo e ficando mais complexas. Houve a necessidade de organizar esse local, né, essa organização em partes, em conjuntos interdependentes. Então, se a gente vê hoje setores diferentes, como é o setor de recursos humanos, o jurídico, o setor da produção, né, ou então o setor de cirurgia cardíaca, né, ou então a coordenação do curso de gestão empresarial, né, tudo isso, esses sistemas foram formados justamente para esses departamentos foram inicialmente organizados para poder fazer uma gestão ali, ainda que fazendo um salto, né? Hoje várias organizações mais modernas ali estão fazendo uma gestão mais orgânica e menos departamentalizada. Mas como a gente está contando a história aqui, então é para vocês entenderem, tá? Então, o objetivo principal aí é promover a melhoria contínua, né, sendo a base da gestão moderna e dos sistemas de qualidade que a gente vê aí, o famoso, né, ou a famosa ISO 9000, tá certo? Que é de qualidade e tudo mais. Então, assim, teve essa organização, né, das empresas, escolas, enfim, em partes, né, foi muito importante, né? E ainda a gente vê isso em grande parte das organizações, essa separação, e isso ajudou muito nessa melhoria de processos, de produtos, de atendimento ao cliente e tudo mais, porque tornou-se mais focado ali, né? Então, assim, as empresas, elas são sistemas abertos, adaptáveis e dinâmicos, que evoluem com o ambiente. Então, da mesma forma que eu falei para vocês que lá atrás, no início ali, como começaram a surgir ali as organizações e tudo mais, organizações, novamente, no sentido de empresas, escolas, hospitais, tudo mais, né? Até mesmo em termos de comunidades, né? A gente vê muitas ali, né, com cada um responsável por uma coisa diferente, um desafio diferente, mas focando aqui nas empresas, né? Então, assim, da mesma forma que lá atrás, pessoal, olha, está crescendo demais, a gente tem que se adaptar, a gente tem que estar aberto e tem que ser dinâmico, não pode ser engessado, então tá na hora da gente setorizar isso aqui. Da mesma forma que agora, a partir do século XXI, ó, tá na hora, tá muito quadradinho isso aqui, tem que ser interdependente, tem que estar interligado, mas a coisa tá muito separada, tá muito quadrada, vamos deixar a coisa mais orgânica, todo mundo falando com todo mundo. E assim vai o processo de adaptação, tá certo? E aí, para vocês verem, assim, nós temos aqui um conceito clássico, né, de sistema, trazido aí por Oliveira, que seria um conjunto de partes integrantes e interdependentes que formam um todo unitário com um objetivo comum. Então, uma coisa que é muito importante, você gestor, gestora empresarial, essas partes do lugar onde você trabalha ou que vai trabalhar, elas precisam conversar entre si. Tá certo? Por mais que esteja departamentalizado, essas partes precisam conversar entre si, tá certo? Bom, e aí temos o ambiente e níveis, né? O ambiente que nós falamos é tanto a parte externa, sociedades, fornecedores, clientes, tecnologia, governo, enfim, como os fatores também, o ambiente interno, tá? Nós temos dois lados ali. E a organização, ela precisa estar muito atenta a esses agentes, né? Ao ambiente externo para ela poder se adaptar. Vamos pensar em multinacionais, eu vou dar o exemplo aqui, o
o Ismar vai saber muito bem, né? Porque o Ismar é da mesma unidade que eu, FATEC Guaratinguetá, não sei se tem algum aluno ou aluna daqui. Eu vou dar o exemplo clássico que a gente está na nossa FATEC, que é a BASF, né? A BASF é uma empresa, né? Uma empresa alemã, que daí vem para o Brasil, para Guaratinguetá, uma cidade do interior do estado de São Paulo, e que ela vai precisar, o ambiente externo, que a legislação é diferente, a cultura é diferente, a forma de lidar com fornecedores é diferente, então é preciso ali estar sempre se adaptando, tá? E nós temos também alguns níveis hierárquicos dessa organização. Tanto o subsistema, que são partes internas do sistema. Então, assim, se nós temos o sistema, que é uma organização, é o todo ali, nós temos os subsistemas, que são as partes, são os departamentos ali. E o supersistema, que é o ecossistema, o ambiente externo, tá certo? Então, supersistema, que é o ambiente, tá? Dando o exemplo aí da BASF, né? O supersistema, Brasil, Alemanha, certo? Ou o mundo, né, global. O sistema é a própria empresa, a própria BASF, e os subsistemas ali, os setores, né, que compõem e que precisam se conversar, tá? Em síntese, então, a teoria de sistemas conecta pessoas, processos e recursos. Então, ela promove uma visão integrada e sustentável, ou seja, que dá sustentabilidade, que promove ali a continuidade da existência da gestão organizacional, tá certo? É isso aí. Professor Flaviano, nós temos aí a OA2. Deixa eu ver, eu vou fechar aqui meu microfone e minha câmera. Abrindo Prontinho. aqui. Estão me Pode vendo? iniciar. Sim. Ah, então tá ótimo. Estão ouvindo bem agora? Melhorou um pouquinho? Melhorou um pouco, ó, o som? Melhorou, acho que dá para entender o que você tá um pouco, né, um pouco rachado aí, mas dá para compreender, Flaviano, Tá, fica tá tranquilo. ótimo. Mas vamos lá. É uma grande satisfação estar aqui. Professora Leila, eu agradeço o convite para participar dessa live, também os demais professores, em especial nossos alunos que estão acompanhando, ou os alunos, né, que estarão assistindo essa live aqui gravada em outra oportunidade, né? Então, é sempre uma alegria. Eu tenho feito lives, né? Eu sou mediador online há um bom tempo do Centro Paula Souza, sou lotado na FATEC Tatuí, atuo também na FATEC Votorantim, né? Minha disciplina básica é a economia, mas a questão de análise de investimentos, metodologia, né? E dentro de uma formação um pouco mais eclética que eu tenho. Então, indo direto ao assunto, né? Eu sempre me motivo muito, eu acredito bastante no poder da educação à distância, quando bem realizada, e assim é pelo Centro Paula Souza, né? Então, a gente está aqui na unidade de aprendizagem 2, Sistemas de Informações Gerenciais, SIG. Hoje, na vida empresarial, as empresas não conseguem sobreviver sem o SIG, né? Ele acaba sendo essencial para as empresas. Acredito que muitos, né, dos nossos alunos já estagiando, trabalhando, acaba quase que todo mundo se relacionando com um SIG, né, no sentido de que as empresas necessitam, né, nesse ambiente extremamente competitivo, né. Então, aqui se coloca, né, o SIG, ele é uma aplicação da teoria de sistemas, como bem colocou a professora Leila, né, que transforma dados em informações úteis, né. Então, veja, ter uma base de dados enorme, né, isso não significa, é importante, mas eu preciso transformar em informação, né. Aí está o grande desafio. Por isso, segundo o Stern, né, a gente tem os dados, são todos os fatos, os dados brutos, aquilo que não é trabalhado, aquilo que todas as informações, né, das operações que vão chegando de maneira bruta. Daí sim a gente fala em informação. É uma coleção de dados, né, conforme está colocado, e são organizados com uma ideia de valor. Eu já começo a organizar, analisar, né, no sentido de poder entender. Hoje, inclusive em ciências de dados, né, a gente sempre fala de ETL, extração, né, transformação e loading, né, que a gente sobe esses dados, né, então passa muito por isso, né, a gente pensar os SIGs. E daí, quando a gente consegue transformar dados em informação, a gente chega
ao conhecimento, que é a compreensão, né, e a aplicação de todas essas informações, né, que foram organizadas, sistematizadas a partir de todos os dados que a gente tem nos nossos sistemas, né? Então, é bastante rico isso daqui, entender, né, o SIG enquanto uma aplicação da teoria dos sistemas que dá essa visão também tanto integrada quanto também de maneira específica. Um sistema de informações, né, a gente sabe que ele vai atuar em 3 níveis hierárquicos, tanto operacional, tático e estratégico, né, e envolve um conjunto, né, de elementos, de pessoas, equipamentos, métodos, informações, a partir, né, das características das empresas, né, das suas operações, das suas necessidades e tudo aquilo que vai ser desenvolvido, né? Então, a gente precisa entender também que esses sistemas de informação, a gente pode falar de tipologias, né? Tipos de sistemas de informação que são bastante específicos, né? No sentido de ser colocado na empresa e a aplicabilidade dele numa empresa, né? Então, a gente tem os sistemas SPT, então, são sistemas processadores de transação, aquele que vai fazer a automação, né, de todas as rotinas dentro da empresa. Então, ele tem essa característica bastante própria de funcionamento. O SIG, então, que vai aparecer, ele vai conseguir integrar e sintetizar todos os dados, né, de todas as áreas em que o SIG vai estar envolvidos. E aqui a gente tem também, bastante interessante, o SAD, né, e o SE. Né? O SAD é o Sistema de Apoio à Decisão. Então, ou seja, a tomada de decisão, né, ela tem que trazer todos esses dados, essas informações, a variação dessas informações. Tá? Quando a gente fala, então, de tomada de decisão, eu preciso ter uma análise. Então, exemplificando, dentro de um banco é feito um pedido de um crédito, de um financiamento de veículo, esse sistema aqui vai apoiar, né, a uma decisão, né, com relação se o cliente atende os critérios que a gente chama de score, de renda, de operações negativas, enfim, ele tem condição, então o sistema já vai apoiar aquela decisão para deferir um crédito. E daí, dando esse exemplo, né, a gente pode precisar do sistema de especialistas, né, que, não deu certo, mas é ainda interessante a operação, eu vou subir com essa operação, e ali eu vou ter um sistema ainda mais especializado que vai rodar outras informações, né, outras análises métricas, modelos matemáticos, enfim, hoje inteligência artificial, né, tudo que a gente vai, né, poder utilizar e chegar, então, a ter uma decisão, dar um apoio a uma decisão. Continua, professora? Próximo slide. Isso. Tá? Então, são inúmeras, né, as formas que a gente pode falar da importância de um SIG. Como eu disse no início, a gente não consegue viver sem um SIG hoje dentro da empresa. Então, ele vai contribuir para reduzir custos, aumentar a produtividade, né, ele acelera o acesso e uma coisa que é importante é a precisão das informações, né, e isso a gente tem que tomar muito cuidado com relação aos sistemas, né, e eu acho que é o grande daí o benefício dele de integrar gestores, né, vai fortalecer todas essas decisões. Se a gente pegar na nossa unidade de aprendizagem, tem um monte lá, gente. Eu queria motivar todos, fazer uma leitura das unidades de aprendizagem, porque elas são muito ricas, né? Realmente são muito interessantes e essas unidades todas aqui de OSM, elas são interessantes, né? Como eu falei, ricas, vão contribuir bastante com vocês nessa compreensão. Agora, é claro, quando a gente fala o papel do SIG na tomada de decisão, né, existe um processo decisório, que ele vai identificar o problema, analisar todas as alternativas, né, escolher e implementar a decisão, tá? Ou seja, a organização de um SIG, né, a maneira como ele vai ser utilizado, implementado, também, né, vai ser essencial, né, para que ele dê resultado dentro da empresa e dê segurança a todas as operações da empresa. É importante dizer também que um SIG tem vários níveis de decisão, aqueles mais operacionais do dia a dia, do cotidiano, aqueles mais táticos de coordenação, que vão avaliar a produtividade, vão entender todas as operações, melhorar, e depois o estratégico, né, que vai conseguir ter essa visão mais ampla, né,
de tudo aquilo que está, né, dentro do SIG, né, ele vai ter essa visão estratégica e tudo que ele vai contribuir, né, para as melhores ações e a sustentabilidade da empresa. Então, o SIG ele tem um papel central dentro das empresas, né, é fundamental. Hoje, mais do que nunca, a tecnologia está muito acelerada, né, existem vários tipos de solução. Se deixar aqui, Leila e eu, a gente fica falando sem parar, né? Mas para encerrar aqui a unidade 2, falar que o SIG, né, é a base sólida, principalmente para essa tomada, né, segura das decisões, cada vez mais integradas e orientadas, né, ao futuro, à sustentabilidade. Beleza? Ótimo, Flaviano, obrigada, viu? Aquela hora eu estava clicando, o negócio não estava indo, agora foi, ainda bem. Bom, vamos dar continuidade então, né? Vocês vão ver que os assuntos eles acabam sendo interligados também, né? Vocês viram aí na unidade um, a 2 é uma continuidade, e agora a gente vai falar a respeito da gestão por processos, tá? Então, tudo isso, pessoal, vocês utilizam muito, eu acredito que vocês já, muito do que a gente falar aqui, dependendo do que vocês fazem no trabalho de vocês já veem isso, né? Quem já trabalha, já trabalhou, quem faz estágio, né? Então, e aqueles que ainda não tiveram uma experiência fora, vocês vão ver ainda, até inclusive em negócios pessoais e tudo mais, tudo tem um processo ali. Então, isso tudo, gente, se a gente vem falando aí, né, desde da primeira UA a respeito da evolução da administração, então, essa evolução diz respeito ali justamente a estruturas hierárquicas, à gestão por processos, tá certo? Então, desde daquela departamentalização que eu comentei já com vocês, que veio lá da unidade um, desde ali dos sistemas de informações e tudo mais, e aí passa né, cada setor ali, cada hierarquia, enfim, passa por um processo, né? Então, só que esse processo ele precisa ter uma abordagem sistêmica, como a gente sempre está falando aqui, né? O que que é uma abordagem sistêmica? É justamente eles se interagirem, eles se integrarem, tá? Assim, os processos interagem e formam um sistema de valor interligado. Muitas vezes a gente comenta na nossa organização que a gente tem a impressão que cada setor um não conversa com o outro, né? Isso são falhas ali, muitas vezes, da própria comunicação, da própria gestão, do próprio processo, porque ele é da gestão desse processo. Então, é por isso vocês, enquanto futuros gestores e gestoras, estejam atentos para isso, né? Porque um determinado setor, por exemplo, vendas, não pode estar desconectado do setor de compras ou do setor de produção. Como é que você vai vender uma coisa, você não sabe se a produção dá conta, tá certo? E fica super contente ali porque fechou o negócio, mas não sabe se a empresa vai dar conta daquilo. Então, por isso que esses processos precisam estar muito bem amarrados, tá certo? Então, nós temos aqui alguns modelos principais. Todos esses modelos, vocês têm um detalhamento, conceito e tudo mais lá na UA3, então vale a pena pegar cada um deles e destrinchar, explicar que nós, né, vamos só passar, vocês estão vendo os nomes ali e tudo mais, a gente vai passar por eles, mas esse detalhamento vocês vão ter lá, e são esses modelos que vão ajudar nos processos, dependendo ali do que a organização vai precisar. Tá certo? Nós temos, por exemplo, eu vou falar a respeito dos diagramas de blocos, né? Que representa a sequência de atividades. Lá, inclusive, o que é muito importante para vocês também, vocês vão ver assim várias figuras, né? Aí dentro da UA, até indico para vocês que não tiver com a unidade de aprendizagem aberta, né? Vão seguindo por elas, né? Assim, que isso aí vai dar uma visão ampla para vocês, né? Vocês seguirem ali a nossa aula por esse material, né? Vai ser bem interessante, porque aí vocês conseguem ver essas figuras aí, por exemplo, o diagrama de blocos, ele é muito comum e uma coisa muito importante para vocês, gente, que vocês se esforcem e sempre trabalhem para interpretar esses diagramas, os fluxogramas, tanto o
horizontal, né, de você, onde que começa, o meio, o fim, né, todo o procedimento, cada etapa de um procedimento, que seja de uma fabricação, que seja, às vezes a gente vai no hospital, por exemplo, e a gente vê ali, né, primeiro aqui é o atendimento, depois a triagem, depois isso aqui, isso aí é um fluxograma, tá certo? Então, assim, ou vertical também, né, né, que seja ascendente ou descendente. Então, isso tudo, gente, envolve muita figura, muito gráfico, né, muita imagem, e que vocês sempre estão precisando interpretar. Não é só para prova, não, tá, gente? Prova é o de menos. De menos, a gente não tira boa nota, a prova a gente não passa, mas assim, é o de menos tendo em vista do que vocês vão ver lá fora, ou o que vocês já veem lá fora, tá certo? Então, esses fluxogramas eles vão mostrar as interações e responsabilidades. Por exemplo, se eu não tenho ali uma triagem naquele atendimento hospitalar, como é que eu vou saber para qual departamento que eu vou mandar a pessoa, né? Se é uma emergência, ou se é uma urgência e tudo mais. Como que eu vou fazer essa classificação, né? Ou então, como é que eu vou, como eu disse, né? O exemplo de vendas é bem didático, né? Como é que eu vou vender alguma coisa, só que o outro tem que produzir. Já foi combinado com o setor de produção que ia fazer ali, construir 50 caixas de alguma coisa. Se eles não fazem, a responsabilidade é deles. Eu só consigo vender se eles fazem, se eles cumprem com a parte deles. E isso acontece com a gente também. Às vezes, dentro de um próprio setor, eu só consigo fechar um relatório se o colega apresentar para mim as informações, os dados que são necessários, tá? Então, assim, tem outros aqui, a simbologia ANSI, né? Enfim, que padroniza o mapeamento e facilita a análise também, todo o mapeamento do processo, e aí ajuda você a analisar como é que tá, e quais são os pontos falhos e tudo mais. E o mapeamento de processos, que identifica valor e elimina desperdícios. Então, todos eles ali têm um papel determinado, e você vai usar qual? Aquele que a tua organização, o seu setor precisa mais, tá bom? Metodologia, são os métodos ali, né? Então, quais são as etapas dessa gestão por processo? A primeira coisa ali é a análise dos requisitos. Então, que tipo de metodologia eu vou usar vai ser a partir do que eu preciso, dessa análise do que é necessário naquele momento para aquela situação. Depois você vai construir esse modelo dependendo ali do método, né? Do modelo que você vai utilizar. Por isso que é importante vocês estudarem, terem aí em mente o conceito e tudo mais, para vocês poderem adotar o que é importante. Uma simulação, um piloto, né, um redesenho, enfim, uma reengenharia do que vai acontecer ali, se tem alguma modificação importante, inclusive gestão de mudanças, a gente vai ver lá, se eu não me engano, na última unidade, tá certo? Que é importante até para prever o que vai acontecer. Documentação e monitoramento é muito importante também, né? Nessa quarta etapa, toda a documentação, todo o registro, né, do que está acontecendo, esse monitoramento para ver o que está dando certo, o que precisa readaptar, tá certo? Lembrando ali que a organização é a empresa, né? É um organismo vivo, né? E tem que ser adaptável. Então, resumo geral aí dessa unidade é que a gestão por processos integra pessoas, recursos e tecnologia, promovendo a eficiência, inovação e sustentabilidade, tá certo? Então, tudo isso a gente está falando o tempo todo aqui de integração, não é verdade? Então, tudo isso ali tem que estar muito bem amarrado e conversando na mesma língua aí, tá certo? É isso, gente. Nessa unidade, agora partimos, professor. Alguma questão aí, alguma coisa, alguma dúvida no chat? Tudo certo? Como é que estamos? Por enquanto, nada, Leila. Ah, tá certo. Obrigada, Ismael. Fique à vontade também se Tô- você quiser fazer alguma intervenção, tá É, bom? Tá joia. professora Leila, no Sim, chat aqui, acabou de entrar mensagem, estão falando que sim, ainda está um pouco estourado o som. sim. Eu acho que É, não é o meu aqui. é o meu? É, eu estou falando agora. Que o meu som tá? Nossa, eita, eu É, fiz. o, o seu, o som da Leila, para mim, pelo menos aqui, tá ok, viu, professor? Ah, então, bom, É, não sei vamos se ver. Tá.
Não, Os tá alunos certo. tinham. Uhum. Ô, Leila, aproveitando Oi, aqui, não sei se sim, você tem uma pergunta aqui no chat aqui. sim, claro. É, é Laís Rosendo, né? Que colocou, né? Ela Hum. colocou, professora, consegue dar um exemplo dos modelos principais? Ah, sim, peraí, gente, eu acabei pulando aqui Uhum. o negócio, né? Os modelos principais dos processos? Ah, sim, um exemplo aqui nem, né? Eu vou usar aqui que é o mais, que a gente vê mais, né? Vou usar aqui os fluxogramas, tá? Que eles podem ser tanto vertical como horizontal, tá certo? E que mostram interações e responsabilidades, tá? Um exemplo eu dei um muito simples ali do hospital, né? Que chega ali na recepção, então assim, chega na recepção, aí tem um atendimento, daí passa pela triagem com a enfermagem, aí vai analisar, né, se é uma emergência, uma urgência e tudo mais, vai analisar, inclusive, se exige ali o atendimento de alguma especialidade, e aí vai para a especialidade manda ali para algum exame específico, porque precisa saber, né, assim, exatamente o que está acontecendo, aí do exame volta, ou seja, o médico não consegue dar um diagnóstico se ele não tem um resultado do exame, então ele depende, olha lá, mostra interações e responsabilidades, né? Então o médico não consegue dar esse diagnóstico se não tiver ali o resultado daquele exame, tá certo? Um fato bem tipo, vou dar até um exemplo ali do que uma coisa que uns tempos atrás, um mês passado, meu filho quebrou o braço, né? Só que a gente não sabe, não tinha certeza se ele tinha quebrado o braço. Então, caiu da bicicleta, bora levar para o hospital, né? Então, chegou na recepção. Aí a recepção ali, falou assim, ó, agora você vai passar, né? Pegou ali, anotou tudo, né? Não era graças a Deus, o menino não estava desmaiado, nem coisa nenhuma, já viu ali que não era uma emergência, porque tem essas classificações também, isso tudo, gente, faz parte de um fluxograma. Então, dali, né, o que que a recepção faz? E eles sabem disso, né? Tá tudo desenhado ali, inclusive para a gente, se a gente quiser visualizar isso, tá ali o que que vai acontecer, todos os procedimentos. Dali passou pela enfermagem para ver se tem febre, para ver se tem alguma coisa, sei o que, e fazer triagem. Ah, tá precisando de precisa de um especialista ou um pediatra atende. Então, ele vai estar analisando. Então, tem uma ramificação. Ah, o pediatra já dá conta. Então, vamos encaminhar para o pediatra. Então, eu estou falando todo um fluxograma ali do que está acontecendo, né? Chego no pediatra, o pediatra fala, examina, aperta aqui, alguma coisa, ele está, mas para a gente ter certeza, a gente precisa tirar um raio-x, a gente precisa fazer um raio-x, né? Então, ou então, como é conhecido por aí, né? Tirar uma chapa, né? Então, já passa por ali. Então, tem outra ramificação, vocês estão vendo? Porque simplesmente, se tivesse uma certeza ali que está quebrado ou não, simplesmente o médico, ali, o pediatra daria ali o diagnóstico, pronto, passa a medicação, acabou, tá dispensado, tá de alta, certo? Mas aí ele precisa desse resultado, dessa imagem para ele decidir. E ele só decide, como eu falei assim, mostra as interações e responsabilidades. Então, é responsabilidade da pessoa que vai ali tirar o raio-x para identificar se está fraturado, se o que, se precisa de uma cirurgia ou não. Vocês veem a complexidade ali dos processos que esse fluxograma ele consegue. É todo um desenho que é feito e essas classificações que dão andamento àquele atendimento, por exemplo. Isso aí pode ser utilizado também a linha de produção, tá certo? A qualquer inclusive atendimento de secretaria de uma faculdade, de uma escola, tá? E aí, voltando, né? Tem ali o exemplo tem ali já a imagem, que ela volta para o pediatra, que vai ver ali, vai analisar, fala, isso aqui é só coisa, vamos botar só o gesso, aí vai pro gesso, tudo, tá tudo certo, aqui, ó, tá o medicamento aqui, caso sinta dor e tal, está de alta, pronto, fechou ali todo o procedimento, tá certo? Isso é um exemplo de fluxograma, no caso horizontal, que tem as ramificações ali, tá certo? Então, assim, esse foi um exemplo, né? Na própria unidade também de cada um deles tem um exemplo próprio e tudo mais que fica bem esclarecido. Não sei se essa era a dúvida, enfim, se não foi, eu falei um monte aqui, mas deu para esclarecer o que que é. Tudo certo aí, Ismar? Inclusive,
Inclusive complementando, né, até Claro, o próprio poupa-tempo, né, um bom exemplo também de perfeito, perfeito. sistema que funciona, né, um fluxo Sim, contínuo que você tem que passar de fase em fase para ser atendido, né? Tem mais sim, duas perguntas, tá, Leila? Tá ficando sim. quente Isso. aqui. Fazer aqui para vocês aqui, uma que eu não sei dizer que é com vocês mesmo. É a Liane que perguntou, né? Em algum momento nós vamos ver as ferramentas de gestão, SWOT, Moscou, Rassi, SHA, PMBOK ou outros aqui? Sim, durante o curso vão ter sim, aqui na disciplina tem algumas passagens, e durante todo o Uhum. curso vão ser retomados outros capítulos, outras UAs que vocês vão ver sim. Flaviano, alguma coisa? Em planejamento estratégico, né? Tem Isso. esses conteúdos aí, né? Sim, sim. Então, Então, uhum, com certeza. um pouco é mais lá para o final do curso, né? Já Isso. encerrando, junto com o desenvolvimento de negócios, É, investimentos, né? E então é nesse momento aí que vão ser trabalhadas todas essas ferramentas, né? e E- aqui é um preparo, né? Já vai preparando para exatamente, esses. Uhum, né? exatamente. Introdução. E eu Bem. espero que tenha melhorado o meu som, para eu conseguir fazer funcionar o microfone agora. Tá bom. É que assim, mas dá para compreender o que Ah, está então Dá sendo para tá bom. entender, dito, Tá, então tá né? dá para legal. entender. Está Tá. realmente um pouquinho abafado, viu, professor? Os alunos estão até colocando aqui no chat Eu também um vi. pouquinho Tá, abafado, viu? mas, mas dá para entender sim, tá? Acho que Dá a para Tá gente bom, tá legal, tá ótimo, talvez né? depois ver alguma coisa que acontece. Esse negócio de som e imagem é um problema sério. Outro dia eu Sim. tive uma reunião também, eu comecei a falar, o pessoal falou, não estou escutando nada. Eu estava aqui, eu tinha então. acabado de fazer uma reunião. Então, Nossa, infelizmente, acontecem problemas que É. do nada aparece e do é, nada conserta também. é Tem mais uma verdade. pergunta aqui, tá para Sim. vocês aí. Panfletos pode ser um tipo de fluxograma? Foi a Ana Carolina que respondeu. E a Laís também disse que tá ok a resposta primeira que você fez, tá, Leila? Então, Tá bom, retornem aí. tá ótimo, legal. Sobre panfletos. Panfleto seria mais uma comunicação, né? A gente vai falar um pouco Uhum, sobre isso lá no finalzinho de gestão de mudanças uhum, e tudo mais. Dá uma, assim, só assim, eu tô pensando na panfletagem no sentido, vou fazer um salto aqui na UAS, se eu não me engano, é a 8 que fala sobre gestão de mudanças, se não for a 8 é a 6. Que daí a panfletagem é um tipo de comunicação que se faz para, por exemplo, informar a respeito de uma mudança, de uma transição que está acontecendo e tudo mais. E aí tudo isso depende da cultura da organização, né? Depende de onde você está, a panfletagem ela é o utilizável, ou então, assim, outros meios de comunicação. Eu pensei mais nesse sentido, tá? Flaviano, Ismar, não sei se vocês pensam, porque assim, não seria um fluxograma, porque assim, não tá. É só se você for fabricar um panfleto, aí tem todo, né? isso, é isso que eu Concordo, ia Ah, é isso. complementar, né? Ah, tá bom. A Entendi, entendi. produção A seria assim, produção. se eu Uhum, for coordenar, por exemplo, panfletagem, né? E fazer um também. processo, aí sim. O Também. fato de a panfleto em si realmente é uma Sim, comunicação de forma diferenciada, assim como outros meios de comunicação são, né? sim, sim. Uhum. Comunicação. Mas aí Não sei se está respondido, ô, Ana Carolina. sim, aí no tema, assim, desde a fabricação do planejamento desse panfleto, o que que vai ter dentro dele, até a Sim, fabricação, até a forma, o isso. planejar de como que come, para quem vai ser e quando vai ser distribuído, sim, implica ali um fluxograma. Tá certo? Acho que Certo, podemos? mas nenhuma pergunta por enquanto. Tá certo, obrigada. Vamos lá, então, unidade 4. Isso, agora vamos continuar, né? Normalização e certificação. E olha aqui que interessante, pilares da qualidade e competitividade, né? Primeiro, gente, precisamos entender essas definições que são muito próprias. A normalização é diferente da certificação. A normalização vai estabelecer as regras, os padrões para garantir a uniformidade, a segurança, a eficiência. A gente vai formalizar, né, tudo aquilo que veio justamente da gestão de processos. Então, essa unidade 4, ela está interligada à unidade 3, agora apresentada
pela professora Leila, né? Porque as normas de certificação são temas ligados, né, à qualidade dos processos de produção de bens, tá? Então, aí a gente tem todo esse processo, né, da normalização, da certificação, né? E a gente vai entender, então, a certificação é um processo que vai comprovar que produtos, serviços, os sistemas atendem às normas vigentes, né? Que normas, tá? Então, a gente tem um rol aí de instituições importantes internacionais, aqui do Brasil, né, que estabelecem os padrões, né, tanto para que se trabalhe a normalização, para que se certifique esses processos. Particularmente, eu tenho uma visão que a gente teria que encontrar no Brasil mecanismos para fazer que isso fique cada vez mais acessível às micro, pequenas empresas, porque a gente observa isso da média, da grande empresa, né, que ela já está com essa cultura, esse trabalho, né, e ele é fundamental, né, como a gente fala, para que se tenha qualidade da empresa, daquele produto, daquele serviço, que a empresa avance em competitividade, né, que ela possa cada vez melhorar, né, os seus resultados e garantir a sua sustentabilidade. Então, na nossa unidade, a gente tem lá bastante detalhado, mas é importante destacar para vocês a ABNT, né, Associação Brasileira de Normas Técnicas, é uma grande instituição que nós temos, fundamental, né, por exemplo, até mesmo a metodologia do trabalho científico, né, dos trabalhos acadêmicos que nós temos, a gente segue as regras da ABNT, então a gente vai ter um conjunto de normas das várias áreas, tá, com essas normas técnicas que estão aplicáveis a todos esses processos. Um outro órgão fundamental conhecido é a ISO, né, International Organization for Standardization, né, ou seja, a Organização Internacional para a Padronização, né, a ISO, e tem as várias séries das ISO, né, por segmento, e ela também é fundamental, as empresas perseguem, principalmente aquelas empresas, né, que já estão globalizadas, estão exportando, então os padrões internacionais são cada vez mais exigentes, e a gente tem, então, essa figura dessa padronização internacional, da qual o Brasil, ele integra, ele faz parte, a gente vai aderindo a todos esses processos. Temos também, né, por exemplo, alguns organismos que, inclusive, são autarquias, como o INMETRO, né, Instituto Nacional de Metrologia, que vai certificar, garantir a qualidade dos vários produtos que são fabricados no Brasil, dentro, né, de um conselho maior, que envolve várias instituições, né, que é o CONMETRO, né, que também faz toda a análise de controle da metrologia aqui no Brasil. Então, esse capítulo, essa unidade de aprendizagem, a gente tem que extrair dela e entender primeiro essa diferenciação, a normalização, né, que é você colocar a regra, o padrão, para que eu tenha uniformidade, né, justamente a segurança, a eficiência, né, chegando na qualidade do meu produto. E essa certificação é que vai comprovar tudo isso, é que eu vou passar na minha empresa por várias etapas de implantação, de auditoria, até chegar à certificação, e isso é fundamental no envolvimento, né, de todos os colaboradores. Os processos de normalização e certificação, né, são difíceis de serem implantados. Eu já participei de vários, né, entenderem. A gente tem ainda um pouco de uma cultura que a gente acaba sendo um pouco avesso àquilo que é formal, né, que eu tenho que pensar. Então, a gente tem que trabalhar muito dentro das empresas para que se compreenda a importância, por exemplo, de uma normalização, a partir dessa normalização, avançar com relação à certificação. Então, a gente sabe que as finalidades dessas normas, né, assegurar a qualidade e produtividade, proteger o consumidor e o meio ambiente, aqui também é um outro aspecto fundamental, né, ou seja, eu tenho produtos com padrão de qualidade, geladeira que é mais econômica, aparelhos, né, que são testados, automóveis, enfim, milhares e milhares de produtos, né, que tendo essas certificações, ele garante melhor, né, aquele produto para esse consumidor final. As questões do meio ambiente, então, nem se fala. Então, a gente tem muito a ganhar com essas normas, né, como já tinha comentado, inclusive facilitar comércio, competitividade internacional,
Então, a gente tem realmente trabalhar essa cultura, a importância, né, tanto da normalização quanto da certificação das nossas empresas. Próximo slide, professora Leila. Bom, e daí, quando a gente fala da ISO, né, desse processo de padronização, a gente tem essas aqui, as famosas, né? ISO 9001, que trata da gestão da qualidade, né, nas empresas, a ISO 14001, né, da gestão ambiental, né, e a partir dela tem várias outras, né, outras normas sucedâneas, ISO 45001, né, da saúde e segurança ocupacional, né, a ISO 37000, anti-suborno, compliance, né? ISO 26000, responsabilidade social, ISO 50001, gestão da energia, enfim, aqui são uma das principais ISO que a gente tem e que é justamente, né, garantir a qualidade, né? E dentro do que a gente fala hoje, nós temos várias tendências atuais que estão avançando, né? A certificação ESG, né, que está a gente até trabalhou nosso fórum sobre isso, né? Nosso primeiro fórum avaliativo das questões de meio ambiente, de governança, as questões sociais, né, dentro das empresas, essa cultura. A gente trabalhou aí no fórum a questão das empresas implementando políticas de diversidade, né? Ou seja, que as empresas tenham efetivamente essa prática, essa política, ela internalize, não simplesmente para acompanhar tendências de mercado, mas com uma mudança substanciais dessa prática, né? Por exemplo, as certificações digitais, a blockchain agora, de conformidade, de senhas, de criptomoedas, enfim. Então, está cada vez mais desafiador e essas normas são mais ainda fundamentais para que a gente traga segurança, né, a toda a sociedade, aos consumidores. Outros exemplos aqui, avaliações de carbono, sustentabilidade corporativa, daí o processo de integração entre normas e as ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Ou seja, eu sou muito apaixonado por essa área de certificação, que é muito necessária, né? A gente tem que cada vez mais, como coloquei no início, né, trazer essa cultura, né, de normalizar, de entender os processos, e a gente tem esses exemplos, né, quando a gente fala da Toyota, e a Toyota fica aqui em Sorocaba, estou falando de Sorocaba, né, Sorocaba Porto Feliz, ela tem a grande fábrica aqui. Houve, né, nessas mudanças climáticas, uma tempestade que acabou com a fábrica de motores. Eles pararam toda a produção dentro do sistema de qualidade, né, da Toyota. Isso é princípio deles, até que eles conseguiram agora fazer com que esses motores venham importados do Japão, adaptados para o Brasil e começar a retomar o seu processo de produção, né? E eles estão tendo uma resposta muito rápida, garantindo todos os empregos, né? Mas a gente sente, eu tive a oportunidade de visitar essa fábrica, né? E é impressionante, eles entregam, aprontam, concluem um carro a cada menos de um minuto, está chegando na linha final de produção e com todo aquele padrão deles e deu um problema para tudo, né? Ou seja, tudo isso daí não é à toa, tem além da própria sistema Toyota, né? Ele também está trabalhando toda essa normalização, as certificações e assim por diante, né? Então, a normalização e a certificação modernas promovem qualidade, transparência, ética, inovação, fortalecendo então a competitividade global e a confiança empresarial. Perguntas, fique à vontade. Bom, qualquer coisa a gente vê também, né? Dando continuidade ali. Daqui a pouco também o professor Ismar vai precisar sair, aí a gente faz um apanhado depois das Por- perguntas também. Mas por enquanto está sem novas perguntas, tá? O pessoal só continua falando aqui um pouquinho do áudio, mas assim, dá para entender, então dá para a gente Sim, continuar. ótimo. Obrigada, obrigada. Bom, pessoal, vamos falar agora do benchmarking, né? É um assunto também, o professor Flaviano acabou de falar a respeito de um assunto que ele gosta muito, né? E benchmark é um assunto que eu
curto bastante porque, assim, gente, essa disciplina, né, ela vale para todos os ambientes, para todas, né, todos os tipos de trabalho, né, de organizações, a gente está sempre falando aqui desde o início. E o benchmarking, para que ele serve, né? Ele serve ali ele significa ali, como está dizendo, né, aí no slide, ele significa comparar processos, produtos e práticas com os melhores no mercado para alcançar excelência. Então, assim, se eu tenho aqui o nosso curso GEM-PAD, né, ele acaba sendo, né, pela excelência que ele tem, pela nota que ele tem e tudo mais, muitos vêm até a gente para falar assim, olha, que práticas que vocês têm? O que que vocês fazem quanto à avaliação? E como que vocês tornam né, como é que fala? A presencialidade de vocês? Como que vocês promovem isso? Né? E de repente tem ali um curso na modalidade EAD lá da Federal de Santa Catarina. Eu falei assim, nossa, que bacana, vocês viram lá o formato que eles fazem do Moodle deles, né? O AVA deles é um pouco diferente. Vamos saber aqui como é que eles fazem? Então, é essa troca, sabe? Para atingir o nível de excelência. De repente, o GMPAD compartilha com a Federal de Santa Catarina, por exemplo, o formato ali dos fóruns avaliativos, como eles são tocados e tudo mais. E a Federal de Santa Catarina, ela apresenta para a gente um formato de AVA, né, de ambiente virtual de aprendizagem. Você, nossa, isso aí a gente não tem, a gente não faz dessa forma e parece bem legal. Então, assim, é essa troca, certo? Essa troca, essa inspiração, enfim, essa comparação de produtos, serviços, práticas com os melhores ali, certo? Então, qual que é a essência do benchmark, né? Aprender com os outros e adaptar as boas práticas para melhorar o nosso desempenho. E isso a gente vai ver aqui, quer ver? Até vou passar um pouquinho para frente aqui, pera lá. Depois eu retorno, gente, para falar justamente dessa ética, tá? Porque não é simplesmente você chegar no melhor, nos melhores do mercado e sugar aquele conhecimento, coisa que acontece muitas vezes, né, pessoal? De sugar o conhecimento, pronto, acabou, não tem troca. Porque assim, a ética no benchmarking é justamente essa legalidade, é ser legal, você não pode plagiar um processo de outra organização, tá certo? Você não pode trazer para si algo que é do outro, até inclusive em fórmulas, a gente fala muito, a fórmula da Coca-Cola, isso aqui. Isso aí é para você falar, vamos trazer a fórmula para cá, gente. Isso aí é roubo, né? Isso é furto de coisas, isso aí. Então, assim, o que que é legal fazer? Legal em termos de leis, de normas e tudo mais. Uma troca justa, tá certo? Só, olha, eu vou aprender com você. E você também aprende comigo, isso que você não sabe, tá certo? Então há essa troca justa e a confidencialidade. Então, se tem ali um procedimento muito específico e é pedido, olha, estou compartilhando com você, porque você compartilhou comigo esse procedimento aí, que é bastante específico de vocês e especial de vocês, então vamos aqui mudar as coisas, tá? Então, é o uso responsável dessas informações obtidas, tá? E aí a gente vê alguns benefícios disso, né? Que, assim, parecem óbvios, né? Mas aqui, falando com vocês, né? Estimula a inovação e o pensamento estratégico, né? Inovação, porque a gente vai estar ali construindo coisas novas a partir de experiências que são positivas, e isso exige uma adaptação também da empresa, e aí depois, como falei para vocês mais adiante, vamos comentar a respeito da gestão de mudanças, tá? E melhora ali também o planejamento, a competitividade, tá? E fornece dados concretos para decisões gerenciais. Novamente, né? Gráficos e imagens e tudo mais, tá certo? Então, até aqui, inclusive, né, nos princípios fundamentais, a gente diz respeito, né? Opa, peraí. A reciprocidade, ou seja, essa troca que eu já comentei com vocês, a analogia, ou seja, a adaptação daquela realidade à minha realidade quanto à empresa, não é simplesmente pegar ali e colocar aqui para a empresa. Não, você tem que fazer uma analogia, uma adaptação do que você precisa para a sua organização, da realidade da sua organização.
mediação, né? Porque sempre vai ter alguém ali que vai fazer essa ponte entre uma organização e outra. E validade, tá? Que seja real ali. E aí, voltando, como eu falei para vocês, tem algumas etapas do benchmark. Primeira coisa é o planejamento, né, gente? O que que eu estou precisando colher de informações, de processos, né, de experiências da outra organização. Não é simplesmente ali, é igual como ir no supermercado não saber o que vai comprar, certo? Então, não vai adiantar nada, você vai levar um monte de coisa que não serve para nada para tua empresa, tá? E a partir desse planejamento, ó, estou precisando saber a respeito de melhores procedimentos de vendas, ou melhores procedimentos de relacionamento com o fornecedor e tudo mais. A partir do momento que eu planejei isso, eu vou coletar, né, e em busca dessas informações, tá? E quais os métodos que eu vou utilizar para essas informações. Depois é uma análise, né? Eu colhi todas as informações, as experiências, vou fazer uma análise de tudo isso, o que serve, o que não serve, e aí aquilo que me serve, aquilo que eu preciso para minha organização, eu vou adaptar, né, para minha realidade, para o meu produto, tá certo? E até ir melhorando. A partir do momento que eu adapto esse procedimento, eu vou melhorando também até ficar encaixado ali e conseguir dar os resultados que a organização precisa, tá certo? Bom, dando continuidade então, professor. Vamos lá? Alguma Professora pergunta? Leila, Oi? Leila e Flaviano, só um Isso. minutinho, Sim, aproveitar e já vou me despedir de vocês, que já claro. está na hora de eu sair, Sim. tá? Obrigado pelo convite aí e tenha uma boa restante live para vocês. Só ficou uma questão que os alunos estão colocando, não tem a ver exatamente com dúvida, mas com relação à postagem das lives, alguns estão falando que não conseguem acessar a live que fica gravada depois, a não ser as que estão no YouTube, né? Então, só uma Vamos, mensagem para vamos. pensar aí, talvez uma forma de Sim, disponibilizar diferente para eles, talvez tenha um sim. pouco de dificuldade. Tá Sim, vamos joia? disponibilizar. Obrigada, viu, Ismar? Não vou segurar mais. Você, obrigada pela sua disponibilidade também de estar com Obrigado a a gente, vocês aí. viu? Obrigada pela Obrigado, Até mais, até a Ismar. parceria. próxima. Até Muito mais. Tchau, bom. Um tchau. abraço. Tchau. Pessoal, vocês fiquem tranquilos, tá? Porque assim vai ser, a gente vai, vou subir aqui pro canal do YouTube e aí vai ser compartilhado esse link do YouTube com todo mundo, tá bem? Então, dando continuidade ali, aqui, prontinho. Bom, gente, chegamos aqui na unidade 6 já, estamos nos aproximando do final, que trata da estrutura das organizações, né? E aqui é bem interessante que a gente está propondo, né, entender essas grandes mudanças estruturais, o papel desse administrador moderno, desse gestor moderno, né, que é fundamental. É, esse mundo em constante, né, mudança, gente, e assim, hoje a gente tem, né, havia uma compreensão da globalização, nós temos no mundo hoje, no jogo político, também contrapontos à globalização por várias óticas, né, diferentes, mas, de uma certa maneira, a globalização, né, ela intensificou a integração mundial, redefiniu todas as formas de gestão, organização, e a gente observa essa integração não só do caráter econômico, as questões sociais, culturais, políticas, né, entre diferentes países. E hoje isso está tudo muito acelerado, né, com as questões da tecnologia, da informação e comunicação, né, das redes como um todo. Então está tudo em ebulição, com vários debates, a gente entra no campo político, aqui eu não vou falar sobre isso, né, de toda essa polarização, né, e isso, querendo ou não, atinge as empresas, né, atinge o ambiente, né, desses mercados, da segurança jurídica, né, de tudo, a maneira como que ela vai se posicionar estrategicamente. Imagine o que aconteceu, as várias empresas brasileiras que exportam, né, para os Estados Unidos, o tarifaço, tudo aquilo que aconteceu, toda a insegurança, tivemos danos de emprego, de prejuízo e assim por diante. Então, é cada vez mais sensível, né, toda essa organização, essa geopolítica global, né, e desafia demais as empresas, principalmente as empresas que têm essa condição,
né, de atuação internacional, ou aquelas empresas aqui no Brasil, por exemplo, que também dependem, né, das importações dos insumos, né, de muita coisa que vem de fora, né? Então, esse capítulo aqui, o objetivo dele é compreender os impactos econômicos, sociais e tecnológicos nas estruturas das empresas, tá? Então, eu tenho que tomar um cuidado aqui, que senão a gente expande demais, mas essas mudanças que vêm ocorrendo, principalmente após, a gente vai ter várias fases, mas após a Segunda Grande Guerra Mundial, né, com a organização mundial, né, toda a organização econômica mundial, a globalização, os mercados comuns, a questão da Europa, né, o crescimento da Ásia, dos tigres asiáticos, China, né, as questões, né, no leste europeu, desde a queda do muro de Berlim, a dissolução da União Soviética, a Rússia hoje, né, tentando retomar pela força principalmente a sua hegemonia internacional, né, tudo isso tem impactar as organizações, né, não tem como. E elas precisam ter muita rapidez no sentido de se ajustar a essas exigências, né, que nós temos dentro desses mercados cada vez mais competitivos, tanto internacionalmente quanto localmente também, que a gente enfrenta. Bom, em cima disso, né, quando a gente pensa as empresas, né, quando ela se prepara, a sua estrutura, ela vai tentar entender todas as suas atividades, os seus recursos, seus níveis de decisão, de responsabilidade, sempre buscando a eficiência, atingir suas metas, seus objetivos planejados, né? E quando eu falava dessa questão, né, de tudo estar em xeque, até a OMC, a Organização Mundial do Comércio, né, que era o antigo GATT, Acordo Geral de Tarifas e Comércio, que foi transformado, estava indo bem, ele vem nos últimos 10 anos sofrendo um total desgaste, colapso, e a OMC tinha um papel regulador do comércio internacional, né? E hoje, então, os países, principalmente as potências hegemônicas, não dão bola para a OMC, né? E surgem outros organismos. Então, tudo isso leva, como eu disse, a essas situações muito mais sensíveis, mais difíceis, para que as empresas possam estar alinhando, né, as suas melhores estratégias. E aqui a gente fala que esse administrador moderno, mas como que ele deve atuar, né, uma técnica, ter capacidade de homeostase, né, de adaptação, né, e domínio tecnológico, né. Hoje, todos esses impactos, né, que nós estamos vendo, né, sentindo, né, com a nuvem, inteligência artificial, né, e tudo mais, o que a gente tem, né, são fundamentais, as empresas têm que realmente correr muito atrás para que elas não sucumbam, né. Próximo slide, por favor, Leila, professora Leila. Bom, quando a gente fala, então, né, das organizações, gente, existem muitos modelos empresariais contemporâneos, né? A gente, estamos citando alguns aqui, né? E hoje, quando a gente fala das empresas, as empresas de modelos contemporâneos virtuais, quando nós pegamos um Shopee, um Magalu que está acontecendo, né? Ou empresas que a gente não sabe a sede dessa empresa, porque ela é totalmente virtual, né? Mas a gente tem, né, novos modelos das organizações, né, que estão se trazendo, ocupando espaços, né, fazendo com que esses mercados globais cresçam, né, o crescimento do volume de comércio internacional é algo impressionante em todo o mundo, leva todas essas brigas, né, entre os países com relação às tarifas, né, às práticas comerciais, né, as barreiras que a gente fala tarifárias, não tarifárias, do comércio, e as empresas, então, vão se organizando. Então, hoje a gente já tem empresas totalmente virtuais e os seus produtos vendidos de forma eletrônica, né? Uma coisa muito interessante. Eu dando esses exemplos para vocês, a gente tem empresas que ainda têm uma certa tradição, são orientadas aos seus processos, buscam a sua eficiência, a sua, né, toda hora fazendo a sua engenharia para que elas possam avançar. A gente tem os consórcios, né, as empresas joint ventures atuando em grupos, né, em vários tipos de ação de mercado para poder atender. Então,
esse novo mundo, né, a economia contemporânea, está levando a uma alta flexibilidade das empresas. E hoje, empresas, né, eu posso citar um caso de uma empresa que acabei fazendo um trabalho e eu fiquei impressionado, né? Ela é uma pequena cidade, chama Saracuí, aqui na região metropolitana de Sorocaba. Todas essas grandes marcas que a gente vê da Procter Gamble, né, na área de produtos de higiene pessoal, etc., ela faz Boticário, ela faz Natura, né? Ou seja, uma empresa que ela é uma empresa, né, prestadora de serviço, é uma indústria prestadora de serviço para grandes marcas, né? Ou seja, e daí a gente estava conversando as questões trabalhistas, enquadramento dos funcionários, se é pela atividade, se é pela atividade principal, né? Então, a gente tem a questão da legislação que também não consegue acompanhar e a gente precisa, né, proteger as empresas, os trabalhadores, entrar no consenso com relação a tudo isso, né, as novas formas de terceirização aqui no Brasil, desde 2017, a gente vai discutir isso na última unidade, né, houve uma mudança significativa com mais opções de terceirizar, atividade de fim, quarteirizar, enfim, a gente vem indo para esse mundo cada vez mais flexível, né? E como tendências, o trabalho em rede, a inovação colaborativa, toda essa busca de redução de custos, né? As nossas organizações extremamente impactadas pós-pandemia, né? E estão buscando essa compreensão, essas novas formas para que elas consigam se perpetuar, né? Ter sustentabilidade. Então, é realmente bastante desafiador para todas as empresas, aquelas que querem crescer, querem se manter líderes de mercado, principalmente as empresas de capital nacional brasileiro. O Brasil tem um volume de multinacionais enorme, temos empresas nacionais importantes, mas a gente tem que estar fazendo com que elas cada vez mais tenham condição de competitividade internacional. Em síntese, é fundamental compreender, que as organizações compreender e adaptar-se às novas estruturas, né, para liderar com flexibilidade, integração tecnológica e essa visão global. Tá bom? Se quiserem fazer perguntas, a gente deixa para o final, né, daí eu passo a palavra à professora Leila. Obrigada, Flaviano. Essa ponte ali com o que está acontecendo atualmente, ainda mais pós-pandemia, né? Isso aí faz uma ligação direta aí com o que temos na unidade 7, que é a mudança organizacional, né? A gente está falando desde o início, né, professor, ali que assim já surgiram ali os sistemas justamente para organizar melhor a organização, né? Organizar a organização, organizar as empresas e fazê-las se adaptar também, né? Como um organismo vivo, né, que fala lá na abertura da disciplina, né? Então, a mudança organizacional, diante de todos os contextos que por onde, né, a organização passa e onde ela está, seria uma alteração planejada e apoiada pela alta administração, tá certo? Isso que é muito importante, esse processo de mudança, normalmente ele é aplicado de baixo para cima, porque a gente fala de top-down, né? Então, assim, muitas vezes o burburinho, como se diz, né? A coisa toda ali começa ali, muitas vezes assim, de baixo, ali na base ali da pirâmide, aí vai crescendo, crescendo, crescendo. Só precisa mudar isso, precisa ter aquilo, a infraestrutura, os recursos materiais, humanos, tecnológicos e tudo mais, né? Mas se a alta administração, a cúpula ali, não aderir isso, não ver como importante essa mudança, ela não vai acontecer, certo? Seja de contratação de mais pessoas, seja de uma mudança de tecnologia. Pessoal, olha, já apresentei aqui a compra de uma tecnologia, né? A aquisição de uma tecnologia, a troca de computadores e tudo mais. Por exemplo, né, Flávio, eu vou dar uma situação muito, assim, muito próxima aqui, né, ao EAD. Vamos supor, que o Centro Paula Souza adquire ali um pacote de antiplágio, de identificação de antiplágio, para os professores poderem corrigir os trabalhos ali de graduação, os projetos integradores
valores e tudo mais. E assim, se o centro, na cúpula ali vê como um gasto e que tem outros na frente que tem maior prioridade, como por exemplo, reforma de algumas FATECs e ETECs e tudo mais, o negócio vai esperar. Por mais que nós estejamos aqui na base, né? Somos professores e trabalhamos com esses instrumentos, que daí é na parte tecnológica, só haverá um investimento se a cúpula ali aceitar e ter ali não só a disposição, como como é que fala? A agregação ali dos valores do dinheiro, enfim, para adquirir esses instrumentos. Então, dei um exemplo aqui próximo nosso, como pode ser de qualquer outra organização, qualquer outro cenário, tá certo? Então, assim, né, só para vocês compreenderem, né, que são várias dimensões afetadas, né, que é estrutura, a questão de estratégia, o que que é importante naquele momento para a empresa, do caminho que a empresa tá fazendo, né? De repente falar assim, precisa, às vezes a gente, novamente, né, eu vou dar um exemplo da área de educação, precisa construir mais salas, mas como assim se a educação, a modalidade de educação à distância está crescendo? Então vamos investir em outro lado e não em mais prédios, tá certo? Então qualquer estratégia, qualquer intenção dessa empresa, né, para onde que ela quer crescer? Tecnologia, como eu dei um exemplo, e comportamento também. Vamos supor, a transformação de comportamento do consumidor, ou então do comportamento das gerações ali que estão trabalhando dentro da organização, que vai exigir ali uma adaptação da gestão, enfim, né? Então, são vários ali, várias dimensões, como está sendo dito aqui, né? E etapas principais. Primeira coisa é apoio da alta administração. Se não tem apoio, não importa. Por mais que inovadora seja a proposta de mudança, não vai acontecer, tá? Planejamento. Então, assim, a partir do momento que a alta administração aprovou a mudança, ela precisa do quê? De planejamento e comunicação, certo? E normalmente, pessoal, não é certinho assim, né? São 4 etapas, mas não corre tudo, né, bonitinho, assim, tudo quadradinho. Porque, por exemplo, para você defender uma mudança na sua organização, alguma coisa que você está vendo no teu setor, ou como um todo, globalmente, de mercado e tudo mais, quando você tiver a oportunidade de apresentar isso para a alta administração, você já vai ter que ter o planejamento pronto. Certo? E como que você vai fazer essa comunicação? Como será tanto a participação como o controle dessa mudança, o acompanhamento dessa mudança e os ajustes? Então, no momento que a gente vai apresentar lá para cima para ser aprovado, a gente vai ter que ter todas essas respostas de todas as etapas. E aí, cumprir. Tá certo? O cumprimento das etapas é que acaba sendo, né? Porque não dá para. E muitas vezes esses ajustes da mudança vão acontecendo enquanto tá havendo a implantação dessa mudança organizacional. Então, é aquela coisa, um termo que se ouve muito, né? Trocar a roda do carro enquanto ele está andando. Muitas vezes acontece isso, porque não dá justamente, eu, pelo menos, gente, da minha, eu sou formada aí desde 2002, né? 2003. E desde então, faz mais de 20 anos, eu nunca vi, assim, passei por diversas mudanças organizacionais e eu nunca vi, assim, alguma tão bonitinha, estruturadinha, porque muitas vezes a gente faz o ajuste e apresenta de novo para a administração e dá coisa, sabe? É muito assim, mas é só para a gente ver as etapas, assim, não em termos de ordem, mas o que precisa ser feito. Isso com certeza, tá certo? Então, ela deve ser profunda, planejada e acompanhada continuamente. Esse acompanhamento é muito importante, tanto assim para verificar se precisa de algum ajuste, como também é, assim para a coisa não mudar. Quantos de nós a gente não viu aquela reunião, aquela abertura? Gente, vai ter um novo projeto assim, assado, não sei o que tudo. E aí do nada ele vai esmaecendo, não acontece nada, aquela coisa toda, e aí até que ele morre, né? Aconteceu, gente, eu já vi demais isso durante a minha carreira. Acredito que o professor Flaviano também, eu acredito que vocês que tenham ali alguma experiência já viram isso, já, né? Demais, né? De montão.
a resistência é natural, então as pessoas vão resistir a essa mudança, né? E ela pode, inclusive, ser emocional, aquele apego, né? A estrutura, a forma como as coisas eram feitas, porque você tem uma comodidade ali, não no sentido pejorativo, mas é que você está acostumado a fazer aquele processo, né? Você vai mudar tudo, putz, né? Isso aí é estressante, né? Mudança muitas vezes de cultura e de estrutura também, certo? Deixa eu passar aqui. Então, como é que se dá, né, o ciclo da mudança e os fatores ali de sucesso? Primeiramente, ali o ciclo da mudança, que está aqui o ponto embaixo, né, é o escopo, né, que está ligado ali ao planejamento, que a gente já conversou sobre isso. Medir a situação atual, então, como se está. Então, no momento que você vai apresentar para a cúpula, né, para a administração lá, a alta administração, você precisa apresentar como que está a situação atual para depois, olha, com essa mudança aqui, com a compra desses equipamentos ou a aquisição dessa tecnologia, a gente vai estar dessa forma. Vamos adquirir mais mercados ou vamos ter mais lucro, enfim, né? Desenvolver a situação futura, né? Planejar essa situação futura, implementar e controlar. Vocês veem que tem uma conversa bastante grande ali com as etapas, tá certo? O ciclo da mudança tem muito a ver com as etapas ali da mudança, que a gente já falou a respeito, tá? Então, fatores de sucesso, né? Mapear impactos e alinhar a estrutura, né? Tudo tem que estar muito, né, interligado, conversado, e esses impactos também têm que ser tanto de pessoas como de recursos financeiros, produtivos, tá? Preparar a organização para reagir a crises, inclusive internas, tá certo? Até porque a adaptação ali, muitas coisas podem dar errado, mudou um sistema, aí pode dar um monte de problema ali, até a adaptação geral, e reduzir o tempo de recuperação e manter a estabilidade, né? Então, assim, aconteceu algum problema, né? Reduzir cada vez mais esse tempo como é que fala? De retomada ali do processo. Tá bom? É isso. E aí chegamos na última unidade, né, Flaviano? Exatamente, né? Então, é uma maratona, né? Às vezes a gente faz maratona Netflix de filmes, aqui é uma maratona Sim. OSM, não é, Ah, é professora verdade. Leila? Tá todo mundo maratonando. Está maratonando aí essa semana da Sim, prova presencial, né? Então, a gente sim. chega aqui nessa última, que é a terceirização, outsourcing. Gente, é um tema assim, extremamente polêmico, ao mesmo tempo está no nosso dia a dia, né? Eu vou já encerrando, que a gente já está com 1h20 já de apresentação, né, professora Leila? Mas a terceirização, né, a gente vai como definição uma estratégia de gestão que transfere as atividades para empresas especializadas, permitindo foco no core business e redução de custos, tá? Então, assim, como definição que a gente traz na nossa unidade de aprendizagem, nós temos agora, né, até coloco para todos, né, a questão da nossa UA, que está em atualização, ali ela ainda não estava impactada, né, por essa grande mudança que foi confirmada depois na legislação, em 2017, que foi confirmada depois pelo Supremo Tribunal Federal, né, reconhecendo a constitucionalidade dessa mudança, onde ela vai regulamentar novamente a terceirização, né, altera as questões pela reforma trabalhista, e no sentido de que a terceirização não é mais só de atividade meio, né, mas ela é de atividade fim também. Então, toda a gama de possibilidade de terceirização, ela é possível hoje, tá? Ela se coloca voluntário da legislação. É, o que acontece em termos legais, de qualquer forma, com a terceirização, quem está contratando sempre vai responder de maneira subsidiária por as obrigações trabalhistas, há uma súmula nesse sentido, tá? A empresa não vai se eximir, se aquela empresa contratada não pagou o salário, a atividade, etc., a empresa contratante, né, do terceirizado, ela assume isso. Tem toda uma questão, né, de precarização do trabalho, etc., né, que é muito rica essa discussão, mas a nossa apostila não vai para isso, e também a gente não está com esse tempo. Mas o que fala a nossa unidade de aprendizagem, né? É justamente como é que eu faço uma boa terceirização, tá?
Ou seja, eu minimize os problemas de terceirização. Terceirizar não é fácil. Terceirizar, ela vai depender de um grande planejamento. E a unidade de arbitragem faz isso. Ela indica, né, todos os benefícios e dificuldades da terceirização, né, e muitos dos processos acabam não dando certo pela falta de planejamento daquilo que estava sendo terceirizado. Então, é fundamental definir as atividades que podem ser terceirizadas, né? Quais são as empresas especializadas, idôneas para fazer essa terceirização, né? Avaliar todo o custo, né? Custo-benefício, risco, né? Desse processo, e, sobretudo, acompanhar, gerenciar com muita proximidade, fiscalizar, né, toda essa execução dos contratos. Então, o processo de terceirização não é simples para uma empresa, né? E principalmente agora que elas estão terceirizando processos, né, fins, atividades fins, muito mais. Ela tem que ter uma estrita confiança naquela empresa, né, que está produzindo, né, aquele produto dentro daqueles padrões, né, com aquela marca e etc. Então, é algo que suscita, né, muitas questões, e justamente trabalhar nesse sentido para que se viabilize a terceirização. E ela não é só para reduzir custo, embora o carro-chefe da terceirização sempre vem com o argumento de reduzir custo. Mas uma das ideias hoje é trazer, né, aquela empresa que é especializada para que você foque cada vez mais na sua atividade, né, foco, seu alvo, embora possa terceirizar a atividade fim, né? Mas esse é o grande princípio que vem da nossa legislação, né? Próximo slide, professora Leila. Então, né, a gente tem justamente algumas vantagens, né? Pode reduzir custos fixos, ampliar a flexibilidade da empresa, né, que ela faça com que ela tenha um foco na sua atividade empresarial, né, tenha uma empresa mais especializada, né, então acesso à especialização técnica e conseguir aumento da produtividade, né. Desvantagens, né, algumas delas, na nossa unidade tem várias, dependência dos seus fornecedores, riscos de perda do controle, né, dos processos e perda de qualidade, tá? Tem a questão da quarteirização, quando você contrata uma empresa que vai cuidar da sua terceirização, isso já está sendo muito comum aqui no país, né, e no Brasil. Então, é a gestão da terceirização por uma empresa intermediária que é especializada nisso. Então, uma tendência muito recente. Então, aqui, gente, né, tem todas essas atualizações, né, tem a validação legal, é um campo que precisa ser muito estudado, a empresa tem que ter muita clareza, né, das suas políticas, dos seus processos, né, daquilo que ela vai ganhar em estar terceirizando as atividades, né? Então, essa terceirização, em síntese, é um instrumento extremamente estratégico, porque vai poder servir para esse fortalecimento da eficiência, da inovação, da competitividade, e aqui como concluir a nossa unidade, desde que conduzida com ética, transparência e controle. Bom, pessoal? É isso, chegamos aí ao final da maratona aí de OSM. Flávio, você falou muito bem, a analogia foi muito boa, né? Deixa eu ver aqui se tem. Ai, deixa eu ver aqui as mais recentes. Ah, tá. A Julia, eu vou de baixo para cima, tá, pessoal? Nós temos aqui uma pergunta ali, a da Juliana. Flaviano, para você. Professor, qual a diferença entre terceirização e quarteirização? Pode dar exemplo das duas? Acho que você falou um pouquinho, né? De repente, Se né? quiser falar, professora Leila, fica à vontade. Não, não, Ah, você é não, o não, especialista gente, nisso. quarteirizar, né, é quando eu vou contratar uma empresa que, por exemplo, ela vai gerenciar para mim, ela que vai contratar a empresa de limpeza, que vai contratar a empresa de segurança, que vai contratar a empresa de manutenção. Então, ao invés de eu ficar fazendo vários contratos, eu contrato uma empresa que vai gerenciar tudo que eu estou terceirizando. Então, é a quarteirização. Deu para entender isso? Né? Numa empresa, gente? Conseguiram visualizar? Então, a empresa é muito grande. Eu tenho várias questões, né, que já não são atividades fim, estou discutindo isso, né, mas são atividades meio, segurança, limpeza,
manutenção, etc. Isso, se eu tiver que cuidar de tudo isso, eu vou ter que ter vários departamentos na minha empresa para cuidar de tudo. Então, eu contrato uma empresa que vai fazer a gestão, que vai, inclusive, permite-se até que ela faça a contratação direta, de eu não me preocupar. Eu só vou cobrar aquela empresa que vai cuidar de tudo, né? Então, é um dos bons exemplos de caracterização que está crescendo bastante. Sim. Aqui eu aproveitar, né, a presença aí do professor Estevão também. Muito obrigada, professor, por estar aqui com a gente, estar aí participando aí do chat, dando algumas complementações. A Juliana falou que entendeu, tá, Flaviano? Que bom. Aí o Estevão colocou, né? Deixa eu ver aqui que tinha sido a, a Volkswagen Caminhões em Resende, né? Lá funcionários não montam caminhões, quem faz são os fornecedores. Uhum. Então, isso aí, né, pode ser um exemplo também. Foi falado aqui do iFood. O iFood não seria a quarteirização, né, Flávio? Eu O acho que iFood estava também. na parte da economia virtual, das empresas virtuais Sim, eletrônicas. Acho que era sim, que daí fala muito de naquele capítulo. precarização. É. iFood, Uber, né? Essas coisas não é nem quarteirizado, né? É um outro, assim, é complicado. Ali, quer ver, ó, repositores de varejistas, o Estevão tá dando algumas informações aqui. A Ana Carolina fez um comentário, né? Você quando vai para o YouTube é melhor mesmo, professora. Sim, a gente, vamos ver quando a gente subir, a gente vai subir, então, assim, o link do YouTube fica, todo mundo acessa, né? Ninguém tem problema com o negócio de ficar pedindo acesso, né? Aí o Gustavo aqui falou isso mesmo, iFood foi na empresa virtual, exato. Eu acredito que ahn, aqui. Teremos acesso a esse material. Sim, o Gustavo perguntou se a gente vai ter acesso, a gente vai compartilhar com os outros colegas, os outros mediadores, a gente vai compartilhar. Eu também sou mediadora, como eu falei no início, né? A gente compartilha aí com vocês, tá bom? Seguinte, pessoal, já estamos nos aproximando aí de 1 hora e meia. Falei para você, É eu verdade. vi aqui, né, da live anterior que eu fiz com a professora Natália, foi por aí mesmo, né? E aí é o seguinte, nós estamos aproximando, vamos fazer assim, eu não sei se sobrou alguma, se ficou alguma dúvida para trás, pessoal, como eu falei no início também, vocês têm ali aberto o tempo todo o chat, né, como é que fala? O fórum de dúvidas. Então, vocês assistindo aqui, lendo o material e tudo mais, se ficou alguma dúvida, só falar com a gente lá, né, nos fóruns de dúvidas, tá? Que sempre ficam abertos e ali a gente vai estar, né, de acordo ali, de repente é o professor Flaviano, que é o teu mediador, ou o professor Estevão, o professor Ismar, que estava aqui com a gente, ou eu mesma, que também sou mediadora, tá certo? E aí a gente continua essa conversa por lá também, né? E para todo mundo aí ser bem sucedido, não só na prova, como também na caminhada, tá certo? Obrigada, então. Vou estar encerrando aqui essa live aqui de revisão. Agradeço muito ao Flaviano pela disponibilidade, por estar aqui, né, compartilhando seus conhecimentos com a gente. O professor Ismar, né, que esteve aqui com a gente até às 5 horas. O professor Estevão aí, que também compartilhou aí seus conhecimentos e exemplos e tudo mais com a turma. Muito obrigada também pela sua disponibilidade. E a todos vocês aqui, alunos e alunas que estiveram com a gente. Eu tô vendo aqui, vou fazer um parênteses, que o Esteban está aqui. Que bom que você entrou, Esteban, que é o nosso aluno aqui do intercâmbio. Espero que você tenha conseguido ali compreender e tudo mais, é o que a gente, né, trouxe aí para vocês. Tá certo? Que bom que você conseguiu entrar e está acompanhando aí Uhum. a nossa gravação, tá certo? É isso, pessoal. Assim que tiver pronto, porque isso aqui é um processo, né? Tem que o Teams vai salvar, depois eu vou subir para o YouTube, né? Depois, assim, a gente gera ali o link, ele vai ser compartilhado com vocês, tá bom? É isso, pessoal. Professor Flaviano, mais alguma coisa? Não, Professor como eu Estevam? falei, agradeço, fico super feliz. Espero que a gente tenha contribuído, né, para a aprendizagem deles. Eles fiquem bastante seguros para a prova, né, presencial, né? Então, vai dar tudo certo, gente.
Excelente, obrigada. Bom, pessoal, vou parar aqui a gravação. Obrigada a todos e a todas ali e até mais. A gente se vê lá no AVA. Ah. Tchau, tchau.